Existe um momento estranho na vida de um homem, um momento silencioso, quase invisível. É quando ele para de correr atrás, para de implorar atenção, para de mendigar aprovação, para de tentar convencer todo mundo do seu valor, para de sofrer por mensagens não respondidas, para de se destruir por opiniões alheias, para de colocar sua paz nas mãos de pessoas instáveis. E quando isso acontece, algo assustador começa a mudar. As pessoas sentem, elas percebem que você já não reage como antes, percebem que já não conseguem te provocar tão fácil, percebem que sua felicidade não depende mais da presença delas, percebem que você não está mais disponível para qualquer migalha de atenção. E isso incomoda, porque uma pessoa desapegada é difícil de controlar. O mundo está acostumado a manipular pessoas carentes, pessoas que precisam ser aceitas, pessoas que têm medo de perder, pessoas que toleram qualquer coisa só para não ficarem sozinhas. Mas quando você aprende a se desapegar, você se torna perigoso, não porque machuca os outros, mas porque ninguém mais consegue te prender pela sua fraqueza. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. E uma das ideias mais poderosas desse caminho é a apatia. Mas preste atenção, apatia não é apatia, não é virar uma pedra sem sentimentos, não é deixar de amar, não é deixar de se importar com tudo. Apatia é outra coisa, é não ser escravo das emoções causadas por aquilo que você não controla. É sentir sem ser dominado, é amar sem se perder, é desejar sem implorar. É perder sem se destruir, é viver no mundo sem deixar que o mundo governe sua alma. Neste vídeo você vai entender a psicologia do desapego e por que, quando você para de se importar com o que não controla, coisas assustadoras começam a acontecer. O primeiro erro é pensar que desapego significa frieza. Muita gente acha que desapegar é não sentir nada, não amar ninguém, não criar vínculos, não demonstrar afeto, não confiar em ninguém. Mas isso não é desapego, isso é defesa emocional, isso é medo disfarçado de força. O desapego verdadeiro não nasce do ódio, nasce da lucidez. Você continua amando, mas para de se ajoelhar, continua se importando, mas para de se abandonar, continua desejando coisas boas, mas para de transformar cada desejo em uma prisão. O estoico não foge da vida, ele participa da vida com consciência. Ele sabe que pode perder pessoas, pode ser mal interpretado, pode ser criticado, pode ser rejeitado, pode ser esquecido, pode ser traído, mas ele também sabe que nenhuma dessas coisas precisa destruir sua mente. Esse é o ponto. Desapego não é dizer, eu não ligo para nada. Desapego é dizer, eu não vou entregar minha paz para tudo. Existe uma diferença enorme. Quem diz que não liga para nada muitas vezes está apenas ferido. Mas quem desapega de verdade continua presente, só que mais inteiro. Ele não se desespera por aprovação, não vive tentando agradar todos, não muda sua essência para caber onde não é respeitado, não se destrói por quem não sabe valorizar sua presença. Ele entende que nem tudo merece sua energia, nem toda pessoa merece seu acesso, nem toda opinião merece sua reação, nem toda ausência merece sua dor, e nem toda perda é uma tragédia. Às vezes perder algo é apenas ser devolvido a si mesmo. Quando você entende isso, sua postura muda. Você para de pedir demais, para de explicar demais, para de esperar demais, para de sofrer por tudo aquilo que nunca esteve nas suas mãos. E então começa a nascer uma força silenciosa, uma força que não grita, não se exibe, não implora, apenas permanece. O estoicismo ensina uma verdade dura. Se algo não está sob seu controle, não deveria governar sua alma. Você não controla quem gosta de você, não controla quem fica, não controla quem vai embora, não controla quem te entende, não controla quem te julga, não controla quem te valoriza, não controla quem te ignora, não controla o passado, não controla a opinião dos outros, não controla a velocidade dos resultados. Mas mesmo assim, muitas pessoas vivem como escravas dessas coisas. Uma mensagem não respondida destrói o dia, uma crítica pequena destrói a autoestima, uma rejeição destrói a identidade,
Uma perda destrói a vontade de viver. Uma opinião negativa destrói a paz. Por quê? Porque a mente foi treinada a depender do externo. A pessoa colocou o centro da própria vida fora de si mesma. E quando o centro da sua vida está fora de você, qualquer pessoa pode te derrubar. Basta ela ir embora. Basta ela te ignorar. Basta ela te criticar. Basta ela não te escolher. Basta ela não reconhecer seu esforço. E pronto, sua paz acaba. Mas o homem que pratica o desapego começa a inverter essa lógica. Ele não diz, eu não quero nada. Ele diz, eu quero, mas não sou escravo disso. Eu quero ser respeitado, mas não vou mendigar respeito. Eu quero ser amado, mas não vou me humilhar por amor. Eu quero vencer, mas não vou me destruir por um resultado. Eu quero reconhecimento, mas não vou transformar aplauso em alimento da minha alma. Isso é liberdade, porque tudo aquilo que você coloca acima da sua paz, um dia pode ser usado para controlar você. Se você precisa demais da aprovação de alguém, essa pessoa pode te manipular. Se você tem medo demais de perder alguém, essa pessoa pode te desrespeitar. Se você depende demais de elogios, qualquer crítica te destrói. Por isso, o desapego é tão poderoso. Ele devolve o trono para o lugar certo, dentro de você. Quando você para de se importar com o que não controla, uma coisa assustadora acontece. Pessoas que antes tinham poder sobre você começam a perder força. A pessoa que te provocava percebe que você não reage mais. A pessoa que te ignorava percebe que você não corre mais atrás. A pessoa que te manipulava percebe que você não aceita mais migalhas. A pessoa que te criticava percebe que sua voz já não entra tão fundo. E isso muda tudo, porque muita gente só mantinha influência sobre você através da sua carência. Elas sabiam onde apertar, sabiam como te fazer se explicar, sabiam como te fazer sentir culpa, sabiam como te fazer pedir desculpa até quando você não estava errado, sabiam como te puxar de volta com pouco esforço, mas quando você desapega, o jogo acaba. Você não precisa anunciar, não precisa fazer discurso, não precisa mostrar que mudou. A mudança aparece na sua postura. Você responde menos, explica menos, implora menos, aceita menos, observa mais e, principalmente, você para de reagir por medo de perder. Essa é uma das maiores liberdades da vida, não agir mais a partir do medo. Muitas pessoas não dizem sim porque querem, dizem sim porque têm medo de rejeição. Não continuam em certos lugares porque estão em paz. Continuam porque têm medo de ficar sozinhas. Não tentam agradar porque são boas. Tentam agradar porque têm medo de não serem amadas. O desapego corta essa corrente. Ele ensina você a perguntar: eu estou escolhendo isso por consciência ou estou aceitando isso por medo? Essa pergunta revela muita coisa, porque quando você para de ser governado pelo medo, você começa a escolher com dignidade. E quem dependia da sua insegurança para te controlar, perde o acesso. Existe uma contradição poderosa no desapego. Quanto menos você implora atenção, mais presença você começa a ter. Quanto menos você tenta provar valor, mais valor você transmite. Quanto menos você corre atrás de aceitação, mais respeito começa a despertar. Isso acontece porque necessidade excessiva afasta, carência pesa, desespero assusta. Uma pessoa que vive tentando agradar todo mundo transmite medo, medo de ser rejeitada, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecida. Mas uma pessoa desapegada transmite outra coisa: presença, centro, firmeza. Ela parece não estar tentando comprar o mundo. Ela não força a conexão, não força a intimidade, não força a aprovação, não tenta convencer ninguém a ficar. E isso cria magnetismo, porque existe algo raro em alguém que não parece desesperado. Alguém que sabe conversar, mas também sabe ficar em silêncio. Alguém que sabe amar, mas também sabe ir embora. Alguém que sabe ouvir críticas, mas não se curva a qualquer opinião. Alguém que sabe desejar, mas não se torna mendigo daquilo que deseja. Esse tipo de pessoa incomoda alguns, mas atrai outros, porque força silenciosa é percebida, não precisa ser explicada.
O estoico entende que o verdadeiro magnetismo não vem de tentar parecer importante, vem de não precisar provar importância o tempo todo. Quando você desapega, seu valor deixa de depender da reação dos outros. Você não fica maior porque alguém te elogiou, não fica menor porque alguém te ignorou, não fica destruído porque alguém foi embora, não fica eufórico porque alguém te aprovou. Você começa a viver de forma mais estável, e estabilidade emocional é rara, por isso chama a atenção. O mundo está cheio de pessoas reativas, pessoas que explodem, imploram, cobram, perseguem, se desesperam. Quando alguém permanece firme no meio disso tudo, essa pessoa se destaca, não pelo barulho, mas pela presença. Aqui é preciso entender uma diferença importante. Desapego não é indiferença. Indiferença diz, nada importa. Desapego diz, isso importa, mas não vai me dominar. A indiferença fecha o coração. O desapego fortalece a mente. A indiferença foge da dor. O desapego encara a dor sem virar escravo dela. A indiferença pode nascer de traumas. O desapego nasce de consciência. Por isso, o desapego verdadeiro não torna você menos humano. Torna você mais livre. Você ainda sente saudade, ainda sente tristeza, ainda sente raiva, ainda sente desejo, ainda sente medo. Mas agora existe um espaço entre o sentimento e a sua atitude. Você sente raiva, mas não precisa destruir tudo. Sente saudade, mas não precisa se humilhar. Sente medo, mas não precisa obedecer ao medo. Sente desejo, mas não precisa abandonar sua dignidade. Esse espaço é onde mora a liberdade. A maioria das pessoas vive como escrava do primeiro impulso. Sentiu falta, corre atrás. Sentiu raiva, explode. Sentiu ciúmes, acusa. Sentiu rejeição, se humilha. Sentiu crítica, se defende desesperadamente. Mas o estoico treina a mente para não obedecer tudo o que sente. Ele respeita suas emoções, mas não entrega o comando a elas. Essa é a verdadeira força, não é ausência de sentimento, é governo sobre o sentimento, não é viver congelado, é viver consciente. Quando você entende isso, para de chamar desequilíbrio de amor, para de chamar apego de lealdade, para de chamar dependência de intensidade, para de chamar humilhação de prova de afeto, e começa a perceber o que te faz perder a si mesmo. Não é amor, é prisão. Agora vem a parte prática, como começar a se desapegar. Primeiro, pare de responder tudo imediatamente. Nem toda mensagem exige urgência, nem toda provocação exige resposta, nem toda cobrança exige explicação. Quando você pausa antes de responder, você recupera poder. Segundo, pare de contar sua vida para qualquer pessoa. Quanto mais você entrega sua intimidade a pessoas erradas, mais armas elas têm contra você. Fale menos, observe mais. Terceiro, pare de buscar aprovação antes de agir. Muita gente não vive porque espera a autorização emocional dos outros. Quer começar algo, mas precisa que alguém aprove. Quer mudar, mas precisa que alguém entenda. Quer se afastar, mas precisa que ninguém fique bravo. Esse tipo de vida é uma prisão. Quarto, aprenda a aceitar a possibilidade de perder. Esse é um ponto difícil. Você só se torna livre quando aceita que pode perder pessoas, oportunidades e versões antigas da sua vida, sem se destruir por isso. O apego diz, eu não posso perder. O desapego diz, se eu perder, ainda terei a mim mesmo. Quinto, coloque sua energia no que depende de você. Seu caráter, sua disciplina, sua palavra, seu trabalho, sua saúde, sua fé, sua mente, sua reação, seu silêncio, sua postura. Isso está mais próximo do seu controle. O resto pode mudar a qualquer momento. E se você construir sua felicidade em cima do que muda a qualquer momento, você viverá em medo constante. Por isso comece pequeno. Não responda no impulso. Não explique demais. Não aceite migalhas. Não persiga quem se afastou. Não tente convencer quem decidiu não enxergar. Não entregue sua paz para quem não sabe o valor dela. O desapego é treino, e todo treino começa com uma escolha simples. Hoje, eu não vou me abandonar para ser aceito. Quando você para de se importar com o que não controla, coisas assustadoras acontecem. Você começa a dormir melhor,
Começa a pensar com mais clareza, começa a escolher melhor quem entra na sua vida, começa a perceber quem só te procurava quando você era fácil de manipular. Começa a enxergar que muitas dores não vinham do amor, mas do apego. Você percebe que não precisa correr atrás de tudo, não precisa provar tudo, não precisa reagir a tudo, não precisa convencer todos, não precisa se destruir por ninguém. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Quando você se desapega, você descobre que consegue viver sem coisas que antes achava indispensáveis. Você consegue viver sem aquela aprovação, sem aquela resposta, sem aquela presença, sem aquele aplauso, sem aquele reconhecimento, sem aquela pessoa. E quando você descobre isso, ninguém mais consegue te controlar da mesma forma. Apatia não é ausência de alma, é liberdade interior. É a mente que sente, mas não se curva. É o coração que ama, mas não se ajoelha. É a pessoa que vive no mundo, mas não entrega seu trono ao mundo. Então, se existe algo que você precisa levar deste vídeo, é isto. Se importe com o que constrói seu caráter. Se importe com sua conduta. Se importe com sua paz. Se importe com sua disciplina. Se importe com aquilo que depende de você. Mas pare de se destruir por aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Porque quando você para de mendigar aprovação, quando para de implorar presença, quando para de reagir a tudo, você começa a se tornar livre. E uma pessoa livre assusta quem estava acostumado a controlar suas emoções. Se esse vídeo fez sentido para você, comente, eu me libertei. E se inscreva no canal para fortalecer sua mente, dominar suas reações e viver com mais silêncio, firmeza e autocontrole.